Você acredita nas teorias sobre universos paralelos e na existência de um multiverso? Você já teve alguma experiência que te levou para outro plano ou dimensão? Ou conhece pessoas que alegam já terem vivido situações semelhantes de viagem no tempo ou que já estiveram em lugares situados além da nossa realidade? Como se explicariam essas experiências? Provavelmente, pelo menos aqui no Brasil, a narrativa mais popular e conhecida sobre esse tipo de experiência seja a história em torno de um misterioso lugar chamado Sete Além, que teria sido vivida por um rapaz paulistano há exatos 30 anos atrás. De acordo com o relato, que foi originado pelo escritor e roteirista paulistano Luciano Milici, Sete Além seria um lugar mítico que aparentemente foi acidentalmente visitado ou acessado por diversas pessoas que passaram a relatar as suas experiências depois que o Luciano revelou a sua bizarra experiência pessoal na extinta rede social do Orkut, 10 anos depois do acontecimento. Tudo teria começado em uma tarde de outubro de 1994, quando Luciano voltava da faculdade na região ali da Vila Mariana, na zona sul da capital de São Paulo. Nesse dia, ele teria entrado distraidamente num ônibus para chegar mais rapidamente até o ponto ou estação de metrô mais próximo ali no trajeto da sua residência. Como para ele servia pegar qualquer ônibus naquela área próxima à sua faculdade, na região da Avenida Paulista, porque todos fariam o trajeto que ele precisava seguir, ele nem se preocupava com detalhes de nome do ônibus ou itinerário naquele momento. Ele simplesmente dava o sinal e entrava nos ônibus. Mas naquele dia, aconteceram fatos sinistros e inexplicáveis ao entrar no ônibus que ele escolheu. Os passageiros se mostraram surpresos com a sua entrada e até desconfortáveis com a sua presença. Ele até então estava distraído e focado na leitura de um livro, até que uma passageira se dirigiu pessoalmente a ele, questionando se ele de fato estava indo para Sete Além, o que pareceu muito estranho. Ele a princípio ficou ali atordoado, atônito com essa abordagem de uma desconhecida dentro do ônibus, mas respondeu que de fato ele não iria, meio ainda sem entender se ele tinha ouvido corretamente aquele nome esquisito, Sete Além, no comentário dessa estranha mulher. Porém, ele percebeu ali que a expectativa geral dos demais passageiros do ônibus era que ele deixasse o veículo, até que o cobrador do ônibus solicitou ao motorista que parasse, porque um passageiro, que era ele, Luciano, iria descer. Diante de uma pressão tão gentil, o Luciano percebeu que o melhor a fazer seria realmente descer do ônibus e deixar que aquelas estranhas pessoas seguissem para esse lugar Sete Além, fosse lá o que fosse, uma cidade, um bairro, uma comunidade. Afinal, ele nunca tinha ouvido falar desse lugar ou desse nome até esse dia. Ele percebeu ali que o ônibus seguiu, entrou numa rua que inclusive não estava em itinerário nenhum de ônibus, de nenhum daqueles que inclusive ele pegava diariamente, e depois ao longo do tempo essa experiência ficou ali marcada como algo surreal para ele e o tempo foi passando. Em 2004, Luciano, como tantas outras pessoas, aproveitou a febre gerada pela pioneira rede social Orkut e criou lá uma comunidade com esse nome de Sete Além, que sempre ecoou e se manteve no seu imaginário. Ao longo das semanas, começaram a aparecer pessoas curiosas pelo nome da comunidade e algumas começaram a registrar as suas experiências parecidas com a que o Luciano tinha vivido. Depois de um tempo, ele encerrou essa comunidade ali no Orkut e deixou de lado o tema, mas em 2015 ele se deparou com uma postagem na rede BuzzFeed sobre experiências de pessoas que alegavam ter visitado lugares misteriosos e sem explicação, e ele então fez um resumido e despretensioso registro do seu relato pessoal, aquele acontecido no ônibus em 1994. Para sua surpresa, centenas de comentários surgiram na sequência da sua postagem como resposta de pessoas contando mais incisiva e detalhadamente relatos pessoais semelhantes e todos relacionados a esse misterioso e sombrio lugar chamado exatamente Sete Além. Ou seja, o que para o Luciano sempre pareceu ser um episódio isolado e único, que ficou sem uma explicação plausível nesses anos todos,
naquele momento se revelou uma possibilidade real de existência, de que aquele lugar misterioso realmente existia, já que estranhamente outras pessoas que não se conheciam e que ele próprio desconhecia se referiam a esse mesmo lugar e nome em suas experiências semelhantes e inexplicáveis, confirmando que, de alguma maneira, aquilo tudo tinha algum fundo de realidade. E com isso, o relacionamento do Luciano Milice com essas pessoas e testemunhos se estreitou e cresceu de maneira impressionante. Assim, o Sete Além se tornou um símbolo de mistério e exploração do desconhecido, uma fascinante mistura de mitos e histórias que capturam a imaginação porque remetem a realidades alternativas e viagem no tempo. Como se explicam essas experiências? Para os adeptos da prática de projeção astral ou viagem extracorpórea, o acesso a tais lugares parece algo comum ou mesmo explicável. O que acontece durante sonhos ou em sonhos lúcidos para muita gente e para pessoas leigas não iniciadas nessas práticas, para os praticantes dessa técnica de projeção pode ser explicado como o acesso do seu espírito ou do seu corpo etéreo além do seu corpo físico a dimensões ou planos que existiriam além da nossa realidade, onde é possível acessar entidades e mesmo conhecimento que, na nossa rotina tridimensional, a gente só acessa intuitiva e brevemente, mas sem sabermos explicar em profundidade por desconhecimento ou despreparo. O acesso ou estadia em Sete Além poderia ser explicado por alguma brecha ou falha no tecido da nossa realidade? E nessa sobreposição, acidentalmente há pessoas que passam para esse outro plano, ou seja, temporária ou até permanentemente? Porque existem relatos de pessoas que supostamente passaram a ser consideradas desaparecidas porque não conseguiram retornar desses lugares estranhos além da nossa realidade. Esse tipo de experiência reforça a necessidade da gente entender o quanto a nossa mente é algo maior do que a gente entende e que a estrutura do que de fato somos vai muito além do nosso corpo e da presença física nesse ambiente tridimensional que os nossos 5 sentidos entendem. Nós somos uma combinação desse mero veículo transitório ou provisório, que é o nosso corpo, com uma energia etérea, vibracional, espiritual e mental que anima e dá vida a esse corpo e que concentra um potencial de conhecimento, comunicação e interação que pode ir muito além das limitações físicas do que entendemos desse nosso espaço-tempo. Para culturas milenares, a estrutura do nosso universo transcende o plano físico e tridimensional. Na cultura hindu, se acredita que existem 7 planos ou lokas, divididos e sobrepostos em uma estrutura do mais elevado ou sutil até o mais baixo ou denso. Haveria o Satyaloka, o plano de domínio da verdade, que seria um plano causal, o Taparloka, o Janarloka, o Maharloka, o Svarloka, o Bhuvarloka e o Burloka, que seria o nosso mundo terrestre que a gente percebe com os nossos sentidos físicos ordinários. Nessa cultura, esses planos estão relacionados a manifestações de divindades, das divindades ali que as regem e estabeleceram a estrutura energética de cada um desses planos. Enfim, não é um conceito trivial e nem simplório para ser entendido facilmente, pelo contrário, é algo complexo que exige um entendimento disruptivo e aberto da nossa realidade como seres mais do que humanos e sim cósmicos, e da possibilidade real do nosso universo, do tempo e do espaço. No mínimo, para começar a entendê-los, é preciso desenvolver a capacidade de meditar para abstrair a nossa realidade óbvia e se permitir um mergulho imparcial e focado nesse conhecimento. O interessante é saber que era justamente esse tipo de conhecimento no qual um físico como Oppenheimer mergulhou paralelamente a todo o seu conhecimento e os estudos acadêmicos convencionais sobre física quântica. O que ele e outros cientistas buscavam entender ou descobrir quando emergiam nesse conhecimento ancestral e milenar tão complexo. No nosso livro do Universo Mente Aberta,
e em alguns dos episódios sobre OVNIs, abduções e no episódio até sobre o Oppenheimer, a gente citou os documentos e relatórios oficiais da CIA que foram recentemente liberados pelo Freedom of Information Act americano, onde militares registraram formalmente, desde a década de 1950, a sua conclusão sobre a natureza extradimensional e o poder de projeção da mente, e, ainda mais impressionante, o que eles descobriram sobre o fenômeno dos UAPs ou os OVNIs, objetos voadores não identificados. Para explicar a origem desse fenômeno, que, segundo esses relatórios, não seria exatamente extraterrestre, ou seja, não se trata de seres biológicos que viajam no espaço de um planeta para o outro nessa nossa tridimensionalidade. Eles explicitamente, nesse relatório, sugerem que quem entenderia bem desse assunto seriam justamente os estudiosos desses conceitos hindus antigos envolvendo essa estrutura de lokas e talas, que são citados nos escritos clássicos em sânscrito dessas culturas. Se o entendimento desse fenômeno estiver de fato no conhecimento proposto nessas escrituras e nesses relatórios, será que isso explicaria por que, segundo os adeptos dessas teorias, o fenômeno das abduções ufológicas e a inserção de implantes dos supostos abduzidos deixou de acontecer fisicamente, como era no começo dos relatos, lá na década de 40, 50, 60, e passou a ser relatado em estados de sonho lúcido, projeções astrais e acontecendo no plano etéreo ou espiritual? Outra coincidência interessante seria o número desses planos ou lokas. São 7. Teria alguma relação com o nome do místico Sete Além? Estaria esse lugar localizado em algum desses 7 planos sugeridos nas escrituras sagradas da milenar cultura hindu? É claro que, no mínimo, o peso numerológico e cabalístico desse número 7 tem alguma relevância para constar no nome do enigmático e mítico lugar chamado Sete Além. Além da narrativa envolvendo esse suposto lugar ou dimensão específica, há outros relatos envolvendo transições tempo-espaço e que ganharam um lugar definitivo como lendas urbanas ou creepypasta bem elaboradas, como as histórias de viajantes do tempo, como é o caso do John Titor. Em novembro do ano 2000, um internauta até então anônimo postou mensagens sobre viagem no tempo e deu os detalhes da tecnologia a qual ele teria tido acesso para fazer essas viagens num fórum americano intitulado Instituto Viagem no Tempo. À medida em que, assim como aconteceu com Luciano Milici do Sete Além, diversas pessoas passaram a interagir e se interessaram pelos relatos desse internauta, ele se identificou então como sendo John Titor, revelando que ele era um militar que viajou no tempo, veio do ano de 2036 para resgatar um equipamento IBM que era necessário para ele lá no futuro, para ele resolver um problema. Algo similar ao que a gente vê no roteiro do filme A Guerra do Amanhã, que foi recentemente exibido no streaming da Amazon Prime. O John Titor, que parecia ter muito conhecimento e domínio técnico sobre ciência da computação, estrutura dos computadores, da tecnologia que ele citava nas postagens dele, o que tornava algumas dessas informações dignas de credibilidade, passou a fazer revelações e previsões, como não podia deixar de ser, já que, em teoria, teria conhecimento de fatos que ainda vão acontecer para a gente aqui na nossa época. Segundo ele, no início desse nosso século, as experiências realizadas no CERN, que a gente cita no nosso livro do Universo Mente Aberta e num episódio dedicado para o assunto do CERN aqui no canal, viabilizariam a viagem no tempo. O John Titor enviou as suas últimas mensagens em março de 2001. Com o passar do tempo, alguns dos tópicos originais acabaram sendo corrompidos, mas como eles tinham sido salvos nos discos rígidos de outros participantes da rede, eles puderam ser copiados por um site chamado anomalies.net e originaram novas discussões sobre a ciência por trás da viagem que ele havia feito no tempo e as suas previsões.
Por volta de 2003, vários sites reproduziram as postagens do John Titor, reorganizaram elas em novas narrativas, mas, como não poderia deixar de ser, a história dele, foram alvo de diversas análises para que se comprovasse que tudo não passaria de uma complexa, mas bem elaborada farsa. Vários comentários passaram a apontar amplas semelhanças entre a história proposta pelo John Titor e um romance pós-apocalíptico de ficção científica chamado Alas Babylon, de um escritor chamado Pat Frank. Um programa de TV italiano, inclusive, produziu uma investigação da história do John Titor em maio de 2008, contratando um detetive particular chamado Mike Lynch, que teria concluído que não existem registros nem no passado distante de qualquer John Titor ou família Titor. Além disso, uma fundação, uma suposta chamada John Titor Foundation, citada pelo John Titor nos relatos dele, não tinha escritório e o seu endereço seria de uma caixa postal alugada. Não teriam sido encontradas fitas, gravações ou evidências de algum Titor, e somente um homem chamado Larry Haber, que é um advogado e dono dos direitos comerciais que envolvem o nome John Titor, confirmou a sua existência. Segundo Lynch, lá, o detetive particular, John Titor pode ser o irmão desse Larry, que se chamava John Rick Haber, e era um especialista em computadores. Se, no entanto, o John Titor foi realmente um viajante no tempo da forma como ele descreveu, ele seria alguém nascido em 1997 ou 98, e assim se calcula a idade que ele diz que teria, com base na sua afirmação de que em 2011 ele tinha 13 anos, quando ele serviu a uma divisão de infantaria e foi então recrutado. A gente cita no nosso livro e no canal histórias semelhantes de supostos alistamentos de jovens para esse tipo de programas lá nos Estados Unidos, que foram divulgadas por pessoas como um advogado chamado Andrew Basiago, ou por um militar chamado Michael Ralph, e por Laura Eisenhower, que era a neta do ex-presidente Dwight Eisenhower. Existe também um enigmático caso que ficou conhecido como o Homem de Taured ou o Mistério de Taured. John Allen Zegros era um homem de 36 anos que apareceu em outubro de 1959 no aeroporto de Haneda, em Tóquio, no Japão, acompanhado da sua esposa coreana, portando um passaporte que reunia todas as características de ser legítimo, mas emitido em Taured, que é um país que não existe. Diante dos problemas de liberação que isso criou ali para os funcionários da alfândega japonesa, esse homem misterioso afirmou que era a terceira vez que ele visitava o Japão vindo desse seu país Taured. A língua principal dele, descrito como caucasiano e com barba, era o idioma francês. Apresentaram então a ele um mapa e pediram que ele indicasse onde ficava o seu país. Ele imediatamente apontou para a área ocupada pelo Principado de Andorra, um país que fica na fronteira entre a França e a Espanha. O homem teria dito que seu país existia há 1000 anos e ficou um pouco intrigado por que seu país ali no mapa estava designado como sendo Andorra. O homem discutiu com os oficiais da alfândega por algum tempo e se recusou ali a ceder dessa sua alegação. Ele também carregava moedas de diferentes países, provavelmente porque havia feito várias viagens de negócios, e compartilhou detalhes como a empresa para a qual ele trabalhava e o hotel onde ele se hospedou, lá em Tóquio. Os funcionários descobriram que a empresa que ele mencionou existia em Tóquio, mas não em Taured. Da mesma forma, o hotel que ele mencionou existia, mas os funcionários informaram que nenhuma reserva foi feita no seu nome. Isso levou os oficiais a levarem esse homem sob custódia para interrogatório e suspeitaram que ele pudesse ser algum criminoso. Confiscaram seus documentos e pertences pessoais e o colocaram num hotel ali próximo enquanto conduziam a investigação. Para garantir que ele não escapasse, 2 guardas foram colocados na porta. E se menciona que o quarto de hotel em que ele estava hospedado tinha apenas um ponto de entrada e de saída. Mas, para surpresa de todos, o homem desapareceu na manhã seguinte. E não é só isso que aconteceu de estranho nessa história, mas todos os documentos pessoais dele também teriam desaparecido nesse momento.
uma busca foi feita para encontrá-lo, mas em vão. O que estava preocupando os oficiais de investigação era que ele tinha sido colocado num quarto no andar alto do hotel e num apartamento que não tinha varanda. Como ele teria então desaparecido? Aparentemente, a história real por trás dessa suposta lenda urbana do homem de Taured teria sido investigada por Atsuyuki Sasa, que é um oficial do Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio, que mais tarde escreveu sobre esse homem chamado Zagros nas suas memórias. Segundo o registro desse policial japonês, o passaporte do homem de Taured continha os selos das embaixadas japonesas em diferentes países do leste asiático, mas foi identificado que teriam sido falsificados. De acordo com os registros, o Zagros dizia ter nascido nos Estados Unidos, mudado para o Reino Unido passando pela Tchecoslováquia e pela Alemanha. Durante a Segunda Guerra ele teria sido um piloto da Força Aérea Real que foi capturado pelos alemães. Depois da guerra ele viveu na América Latina, se tornou um espião americano na Coreia do Sul e atuou até em outros países então. Ele teria então chegado naquele ano ao Japão para mais uma missão secreta que incluía o recrutamento de voluntários militares japoneses para a República Árabe Unida. Eventualmente, após entrar em contato com os países mencionados, foi decidido que a informação não se baseava em nenhum fato real e os selos no seu pseudo-passaporte teriam sido falsificados. Em 10 de agosto de 1960, o Tribunal Distrital de Tóquio reviu o caso e condenou Zagros a 1 ano de prisão. Após a sentença, ele tentou tirar a própria vida com um pedaço de vidro que ele tinha secretamente trazido ao tribunal. Após a sua liberação, Zagros foi deportado do Japão para Hong Kong. Tudo isso parece enredo de algum filme da saga Jason Bourne, que inclusive, a princípio, também é baseada em fatos reais. Envolvendo tantas atividades secretas e interesses sombrios, não será fácil algum dia comprovar que se tratou mesmo de uma farsa ou que essa história do homem de Taured foi realmente verdadeira ou não, porque há interesses e conhecimentos nessa história toda que vão ficar ocultos e nebulosos para sempre. Esses relatos envolvendo viagem no tempo, aparições de pessoas de outros locais ou eras desconhecidos da nossa realidade, levantam questões profundas sobre a natureza da realidade e a possibilidade de universos paralelos. A combinação desses casos ou lendas urbanas cria um cenário intrigante que sugere a nossa reflexão sobre a possibilidade da existência de mundos transdimensionais e o que explicaria as experiências de pessoas que afirmam ter viajado entre esses mundos. São reflexões cada vez mais válidas, alimentadas por filmes muito interessantes como Coherence ou Coerência, que se tornou um cult entre quem se sente atraído pelos questionamentos da sobreposição de realidades tempo-espaço, e em séries como Dark Matter, ou Matéria Escura, lançado em 2024 pela Apple TV+, e que já era também objeto de uma outra série que flertava de forma extensa e complexa com as possibilidades de multiversos como era Dark, sem falar no quanto a própria Marvel passou a explorar esse tema dos multiversos em diversos dos seus filmes mais recentes. Seus roteiros estão conectados a conceitos-chave da física quântica, especialmente o famoso experimento mental do gato de Schrödinger. Esse experimento clássico da física quântica ilustra que partículas podem existir em múltiplos estados até que sejam realmente observadas, refletindo a mesma incerteza que, nesse nosso universo, permeia as histórias como Sete Além ou de viagens dimensionais. Assim como o gato desse experimento é considerado simultaneamente vivo e morto até que a caixa onde ele está seja aberta, a gente pode estar em realidades alternativas que coexistem e são descobertas a partir do momento em que são observadas ou experienciadas. A partir disso, cada escolha ou evento pode criar ramificações em novas realidades, permitindo que histórias como as de Luciano Milici, de John Titor ou do Homem de Taured façam sentido dentro de um contexto mais amplo de possibilidades.
Quando a gente une as histórias de Sete Além, projeção astral, viajantes do tempo, a conceitos de física quântica e ao conhecimento de culturas milenares, a gente pode perceber um panorama mais amplo sobre a natureza da realidade. A intersecção entre mito e ciência nos convida a questionar o que é real e a considerar que a existência pode ser muito mais complexa do que a gente imagina. Essas narrativas não apenas entretêm, mas também nos desafiam a explorar as profundezas do desconhecido e a possibilidade de que, em algum lugar, outras realidades estão esperando para serem descobertas. E para você, mente aberta, que lugar esses conceitos ocupam na sua realidade? Boas reflexões, mente aberta.